Mesmo sendo um ano difícil para o cinema, 2020 já entregou grandes filmes que com certeza entrarão para a história. Nesse episódio do Estação Mais, vamos destacar os melhores filmes já lançados neste ano. Todo mundo já percebeu que 2020 está sendo atípico e para o cinema não é diferente. Ultrapassamos a metade do ano e olhando para trás para recapitular os lançamentos em filmes, vemos um momento dividido entre as produções que estrearam no cinema e outras que perderam a oportunidade de entrar em cartaz devido à pandemia do novo coronavírus e seguiram direto para o streaming. Assim, para celebrar as produções que precisam ser aclamadas, vamos conhecer os melhores filmes que chegaram ao Brasil desde o início do ano. A gente abre a nossa lista com Queen e Slim, que é um daqueles filmes certos lançado no momento correto. Seguindo o casal protagonista, a vida dos dois é permanentemente afetada quando são parados por um policial branco que por basicamente nada quase os mata. Em legítima defesa, Slim atira no policial, desencadeando uma fuga nacional, enquanto protestos contra abusos raciais acontecem pelo país. O longa marcou a estreia no cinema de Melina Matsoukas, diretora de vários videoclipes como Formation da Beyoncé, e é bastante intrigante e também triste que Queen e Slim tenha sido lançado poucos meses antes de George Floyd perder a vida. A partir da morte de George Floyd, diversos protestos foram desencadeados ao redor do mundo, como o movimento Black Lives Matter, que se tornou um dos maiores da história no movimento contra o racismo. Let them go! Hey, y'all new Black Panthers? Power to the people. All we can do is go forward. There is nothing back there for us. Let's just keep going. What if God wanted me to die and I messed up his plan? I don't think that's what he wanted. How you know? I just think you were meant to be here. Dois Irmãos foi uma das primeiras produções prejudicadas aqui no Brasil, devido à pandemia do novo coronavírus, já que o filme estreou no início de março e rapidamente foi para as plataformas digitais, quando os cinemas do país fecharam as portas. O filme, no entanto, não demorou para conquistar o público. Já disponível no Amazon Prime Video, o novo filme da Pixar emocionou por contar uma história tocante sobre perda e a continuidade da vida envelopada em uma jornada repleta de fantasia. Esteja acabando. Mas aqui diz que o tanque tá cheio. Não, isso não funciona. Feitiço pra crescer. Se aumentarmos o galão, o combustível que tem dentro aumenta junto. Cotovelos pra fora. Eu tô tentando focar. Foca! Deu certo! O galão tá enorme! E a van tá enorme! E você... Ah, não. Seguindo com a nossa lista, O Poço talvez tenha sido o filme mais badalado de 2020 até o momento. Não por ser o melhor ou mais assistido, mas por ter sido lançado em um terreno absurdamente fértil para fomentar as discussões. E olha que foram inúmeras as discussões que surgiram após a Netflix estrear o filme no seu catálogo. A trama acompanha uma prisão vertical que tem uma curiosa e cruel forma de alimentar os seus detentos, através de um poço onde o andar de baixo comerá o que sobrou do andar de cima. As discussões de O Poço são óbvias, é só você ler a sinopse que a fundamentação central estará presente. Sim, O Poço é um filme que quer mostrar como a estruturação do capitalismo é por vezes falha, desumana e cruel. O filme utiliza vários elementos de horror, mas sem dúvida ele tem muito mais a dizer do que apenas assustar. O poço
É o poço. E o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio. Comer O que vamos comer? as sobras das pessoas de cima. O Poço é um daqueles filmes inteligentes e que você precisa assistir para tirar as suas próprias conclusões. Seguindo com a nossa lista, O Caminho de Volta foi uma produção amplamente aclamada pela crítica estrangeira, mas que infelizmente por aqui acabou perdendo seu espaço no holofote. Disponibilizado diretamente nas plataformas digitais, o filme estrelado por Ben Affleck é tocante, especificamente pela performance do ator, que interpreta um operário que luta contra o alcoolismo e tem sua trajetória reconfigurada após ser convidado para treinar um time de basquete de colegial. Com Affleck também lutando contra o alcoolismo na vida real, O Caminho de Volta tem um fator emocional na sua própria escalação. I heard you're coaching basketball. Yeah, keeps me busy, keeps my mind off other things, you know. Won't you settle down, baby, here you love is been. I spent a lot of time hurting myself. Heavenly Father, I made a lot of bad decisions. don't carry other names. I had a lot of regrets. Dos filmes de Terrence Malick posteriores, Uma Vida Oculta é o que melhor resolve a busca obsessiva do cineasta por epifanias visuais do dia a dia. Na história baseada em fatos de um fazendeiro austríaco católico que se recusou a lutar pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, Malick consegue alinhar a espirituosidade dos seus filmes com a urgência angustiada de preservar uma experiência de mundo que é efêmera por natureza. Aqui no Brasil, Uma Vida Oculta chegou aos cinemas no fim de janeiro. I can't swear loyalty to Hitler. I can't. Do you think your defiance will change the course of things? If God gives us free will, we're responsible for what we do, what we fail to do. Todo ano precisamos de pelo menos um filme que seja a definição perfeita de amei, mas não entendi nada, e sem dúvida Viveiro é a definição perfeita para isso. Quando um casal visita um conjunto habitacional em busca de um imóvel e fica preso nas ruas com casas totalmente iguais, rapidamente percebem que foi sua última decisão na vida. Estamos vivenciando uma fase interessante na mistura de horror e ficção científica, casando criatividade com as colunas dos dois gêneros, atmosfera e reflexão. Sem dúvida, Viveiro não é para qualquer paladar, é um filme estranho, sufocante, agoniante e que sem dúvida não vai entregar os seus segredos de mão beijada. Did we just do some kind of loop? How if we just... Want me to drive? Such a check. Because I think this is not possible. We can't make turns like this over and over. We have gone this way, Tom. Oh my god. Outro filme que causou muito desde sua estreia foi o terror Devorar. Na trama conhecemos uma jovem recém-casada que tem dificuldade em manter o casamento e a vida doméstica. Afogada em tédio e distanciamento emocional, ela descobre que está grávida, fato que desencadeia um transtorno que a faz engolir os mais diferentes objetos. Devorar tem uma fotografia colorida, harmônica e deliciosa, um contraste perfeito para toda a carga obscura de sua trama. Carregado pela atuação exemplar de Hailey Bennett, o filme traz uma pitada de O Bebê de Rosemary, clássico de 1968, transformando o drama de sua protagonista em uma potência do horror. Sem dúvida, Devorar é um daqueles filmes que você precisa assistir com a mão no estômago. What are you so happy about? I did something unexpected today. Why? Why would you do something like this? I mean, what the fuck is wrong with you? This is the kind of thing that you're supposed to tell somebody about before you get married. You should have told me about this. I can't help it.
Não tenho dúvida que alguns dos filmes já citados não foram assistidos por você ainda, mas estamos aqui para destacar os melhores e com certeza vale a pena você separar um tempo para assistir algumas dessas produções. A gente vai fazer agora uma breve pausa aqui no Estação. Tem muito mais filme que chegou em 2020 que vale a pena você colocar na sua lista, então não saia daí, porque eu volto logo. Imagina só, estudar quando e onde você quiser, na melhor estrutura de ensino e com polos de apoio pertinho de você. Então realiza! Isso já acontece aqui na Unipar EAD. Somos uma universidade com aulas que se adaptam a qualquer rotina. São quase 50 anos de experiência, diversas opções de cursos, com os melhores professores e aulas totalmente conectadas. E no final do curso você sai com um diploma igualzinho ao de uma universidade presencial. Inscreva-se e comece agora mesmo o seu futuro. Unipar EAD, uma universidade de verdade. A tecnologia não nos pegou de surpresa. Estávamos preparados para tê-la em nossas rotinas, no desenvolvimento de nossas atividades. Investimos nessa proposta atual e revolucionária de ensino e aprendizagem. Firmamos parcerias sólidas, importantes, significativas. Nossos espaços estão adequados e abertos à inovação e os nossos professores são sistematicamente capacitados para isso. Estamos prontos. Somos Unipar. Estimule sua criatividade e senso crítico envolvendo-se com a pesquisa na Unipar por meio do Programa de Iniciação Científica, o PIC, e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC. As inscrições para a seleção 2020 estão abertas até 16 de março. Para conferir todos os detalhes e editais dos programas, acesse o site da Unipar e clique no banner. Estamos de volta com Estação Mais, nesse episódio destacando os melhores filmes já lançados em 2020 até o momento. O caso de Richard Jewell é o filme mais recente de Clint Eastwood, que coloca um homem normal numa situação excepcional e que gera uma série de provocações morais até mais desafiadoras do que a situação do começo da história. As provações que o ator Paul Walter Hauser se sujeita incluem convencer o espectador de sua própria inocência. O resultado é um estudo de personagem que soa simplório à primeira vista, mas a maneira descomplicada como o cineasta conta a história de Richard Jewell não diminui a inteligência desse filme, que convida o público a analisar os seus próprios preconceitos. You have 30 minutes. You set that bomb! There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. I don't know how to protect you. I think your client is guilty as hell. They want to fry you. You ready to start fighting back? Joias Brutas chegou em 2020 com toda a expectativa de vitória de Adam Sandler no Oscar, mas o ator sequer foi indicado. Estranho, já que a produção em que o ator interpreta Howard, um judeu falastrão e viciado em apostas, dono de uma loja de joias no Distrito dos Diamantes de Nova York, parece ser uma combinação simplesmente perfeita. Não apenas o ator, mas a direção dos irmãos Joshua e Benjamin Safdie foram altamente aclamados e apesar de ter ficado aí fora do Oscar, definitivamente Joias Brutas entra para a nossa lista. Get the kids out of the house. You having a good time? Yes. This is me. This is how I win. Quem poderia esquecer que a Arlequina e as Aves de Rapina estreou este ano? Como um dos únicos blockbusters que realmente chegou ao cartaz antes da quarentena. O filme foi um presente para os fãs de anti-heróis. Margot Robbie retornou como a nossa querida Arlequina em um filme cheio de bom humor, irreverência na medida e cenas de luta fora de série muito bem coreografadas e executadas. Se o mundo tinha dúvidas sobre um derivado de Esquadrão Suicida, a cineasta Kate Yan chegou para silenciá-las. É de mim que eles deviam ter medo! Não de você! Não do Sr. Coringa! Porque eu sou a Harley doida
se divertindo? Prepare-se, garotas. A frieza e o distanciamento com que Todd Haynes desenvolve O Preço da Verdade, um filme de tribunal misturado com terror ambiental, talvez tenham sido responsáveis pela recepção do filme, que é considerado uma das obras mais originais do diretor. Ele coloca Mark Ruffalo numa espiral de revelações e becos sem saída na investigação de um caso de contaminação de água, e o que se vê no fim, depois de muitas tomadas de escritórios, corredores e veículos em trânsito, pode ser entendido como um filme político ou até mesmo um apocalíptico relato de fim de inocência. He was willing to risk his job, his family, for a stranger who needed his help. The system is rigged. They want us to think it'll protect us. We protect us. We do. Outro presente que recebemos durante a quarentena foi o filme Má Educação, que estreou aqui no Brasil em abril, direto na HBO. Retratando a história do maior roubo de escolas públicas da história dos Estados Unidos, o filme liderado por Hugh Jackman não apenas conta com uma performance fantástica do protagonista, como usa a trama para a desconstrução da figura do herói. I wanted to make a difference. I got us all the way to number 4, and I will get us to number 1. Get us to first. That's all that matters. Hey, Frank. Yeah. I've been doing some digging. I'm concerned with what I found. Nem parece que foi nesse ano, mas 1917, a assombrosa realização técnica do diretor Sam Mendes chegou aos cinemas brasileiros no fim de janeiro. Utilizando a estética de plano sequência para narrar a jornada de 2 jovens soldados pela Primeira Guerra Mundial, o longa dividiu opiniões. 1917 possui a consciência de que toda a fotografia, som, direção de arte e qualquer elemento técnico não sustenta uma arte que é primordialmente o ato de contar uma história. Os pequenos tropeços são ínfimos em meio à experiência visual e sensorial que imerge o espectador nos horrores e nas glórias desse período, sendo um daqueles filmes que nos recorda o quão impressionante e indispensável é a sétima arte. Certamente o épico de guerra, que foi destaque na última edição do Oscar, já entrou para a história como um dos melhores filmes sobre a Primeira Guerra Mundial. Lingo Lingo! Se você reconhece essa frase, é porque também assistiu Milagre da Cela 7, filme turco que estreou aqui no Brasil pela Netflix e olha, fez muita gente se emocionar. O filme acompanha Memo, um pastor de ovelhas com deficiência mental que vive com a sua filha e avó em uma vila na costa turca do Mar Egeu. Um dia sua vida é virada de cabeça para baixo quando a filha do comandante morre e Memo é acusado do assassinato e condenado à morte. O Milagre da Cela 7 se tornou um dos filmes mais assistidos e mais comentados de 2020 até o momento. E se você ainda não viu essa produção, eu já deixo a dica aqui de deixar o lencinho separado, porque com certeza você também vai se emocionar. Cezaya ehliyeti bile yok bu. Neydi? Ölen kız, sıkı yönetim komutanının kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? Baba? Baba! Baba İdam. Hay ben böyle kaderim. İçine sıçayım lan. Hiçbir şey gelmez elden. İstemiyorum. Melek olmak istemiyorum. Sen cennete gidersen bana kim bakacak?
Ultrapassamos a metade de 2020, então além dessas produções, várias outras ainda serão lançadas e, claro, muitas delas prometem nos surpreender. Assim a gente encerra